Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas sem problemas pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos de apostas esportivas para o dia 22 de fevereiro, a nossa terça de Clash Bet, a nossa terça-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E uma dica extra que deixo para vocês é: se você assistir uma boa parte do nosso vídeo ou do início ao fim, você entenderá o nosso conteúdo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo e, claro, irá atrair os greens. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, teremos aí grandes dicas com análise exclusiva de apostas esportivas para os jogos. Mas antes de focar aqui na Liga dos Campeões entre Chelsea e Lille, que tem início às 17 horas, quero ressaltar o nosso bilhete pronto que foi convertido em green do nosso domingão aí, dia 20 de fevereiro. Deixamos aí uma tripla formada com bilhete pronto e gravamos aí Real Betis com empate. O jogo foi 2-1 aí para o Real Betis. Colocamos o jogo do PAOK e colocamos esse jogo aqui do Trabzonspor over 1,5, foi 4-0 para o Trabzonspor. E outro jogo foi o do PAOK, que foi 0-0. PAOK aqui, o jogo foi 0-0. E agora vamos dar continuidade aí à nossa terça-feira. Continuando, nossa terça-feira. Esse jogo tem início às 17 horas. É um jogo mata-mata, jogo de volta. Não temos classificação, mas nos últimos confrontos entre eles, também não temos. Em duelos individuais, a equipe do Chelsea vem de 5 vitórias consecutivas, vem a 6 jogos sem saber o que é perder. Nos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Lembrando, o último confronto entre eles existe sim, só que não está aparecendo aqui no SofaScore nas primeiras opções, mas a equipe do Chelsea levou a melhor nos dois primeiros confrontos. 2-1 e 2-1. O Chelsea jogando em casa, não tenho dúvida, com o apoio da sua torcida, vai vencer mais uma, vai avançar aí, não vai cravar uma classificação nesta partida, acredito eu, que a equipe do Lille também tem suas qualidades. A equipe do Chelsea tem total condições de vencer, por esse retrospecto vamos acreditar no atual campeão mundial. Chelsea vence, probabilidade 2-0 casa. Villarreal versus Juve, com início às 17 horas. É outro jogo que não temos classificação. Nos últimos embates entre eles, desta vez não temos. Mas na sequência das equipes aí, a equipe do Villarreal nos últimos 4 jogos não sabe o que é perder. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e mais que 10,5 escanteio. E a equipe da Juventus é uma equipe que vem a 7 jogos sem saber o que é perder. Lembrando, 7 jogos sem saber o que é perder. Isso aqui está um pouco equivocado, que a equipe da Juve aí é uma equipe que vem oscilando bastante. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 dos últimos 8 saiu menos que 5 cartões. Em 6 dos últimos 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Pronto. A equipe do Villarreal é uma equipe um pouco tecnicamente que sofre poucos gols quando se trata no fator casa, mas a equipe da Juve é uma das melhores defesas do campeonato italiano. A equipe do Villarreal em casa, nos últimos 5 jogos, eles soma 3 vitórias e 2 empates, sofreu gol apenas em 2 oportunidades diante do Alavés, ainda em 21, e para o Atlético de Madrid. Já a Juve, como visitante, é uma equipe que nos últimos 5 jogos como visitante, vem de 2 vitórias e 3 empates. Lembrando, só perdeu nas penalidades para a Internacional. É um jogo duríssimo, em minha opinião, só tem um confronto entre eles faz muito tempo. Esse último confronto aí, acredito, um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Eu pegaria muito bem um jogo para empate ao intervalo, pegaria um empate ao intervalo sem sombra de dúvida, mas vamos acreditar aqui no jogo de over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para a Copa Libertadores, qualificação entre Milionários FC versus Fluminense, com início às 21h30. Nos últimos embates entre eles, sequências individuais aí, a equipe do Milionários
vem de 4 vitórias, vem a 5 jogos sem perder. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos. Aliás, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Flu é uma equipe que vem de 7 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gols. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 dos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões. Ou seja, é um jogo muito bom aí, muito bem movimentado, eu acredito. A equipe do Milionário vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, mas acredito que o Fluminense não vai se intimidar. Vem numa sequência maravilhosa de 7 vitórias consecutivas. Venceu o Flamengo, venceu o Botafogo em clássico, entre outras as equipes. E a equipe do Milionário em casa é uma equipe que vem de 3 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 4 jogos. Acredito que é um jogo para over 1,5, over 1,5, e também vejo uma probabilidade para o Fluminense não perder. Então, fora com empate também seria uma boa probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora aqui para os jogos da Copa do Brasil. FC Cascavel versus Ponte Preta, com início às 21 horas. Jogo Copa, lembrando que a Ponte joga pelo empate. A equipe do FC Cascavel vem de 5 jogos sem saber o que é perder. A Ponte Preta vem a 3 jogos de derrotas, sofreu gol nos últimos 5. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio. É um jogo que, em minha opinião, vai ser movimentado. A equipe do Cascavel é uma equipe que consegue jogar bem em seus domínios. Só para vocês terem uma ideia, vem numa sequência em casa de 5 vitórias consecutivas, só sofreu gol em 3 oportunidades, enfrenta uma Ponte Preta que, como visitante, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Vem oscilando bastante, nos últimos 5 jogos ele soma apenas uma vitória e 4 derrotas. Pelo meu entendimento, acredito no jogo de over 1,5 e também vejo uma grande probabilidade para o Cascavel se classificar num caso com empate. Probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, dentre essas opções, teremos aqui o Campeonato Cearense, já estamos no mata-mata. O jogo do Pacajus versus Fortaleza, com início às 16 horas. Fortaleza que está fazendo uma excelente campanha na Copa do Nordeste, juntamente com o Ceará. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o Pacajus sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Fortaleza é uma equipe que vem a 7 jogos sem saber o que é perder, sofreu gol nos últimos 4 e saiu ambos marcas em 4 de 5 jogos. O último confronto foi 0-0 fora de casa. Para essa partida vamos pegar o Fortaleza com empate anula. Fortaleza com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Lembrando, acredito que o Fortaleza deve ir aí com titular sim, já que joga a Copa do Nordeste no meio da semana. No meio de semana não, no final de semana, então tem tempo para recuperar. E agora vamos para a nossa dica bônus, uma dica extra aí entre Ceará versus Iguatu. Diferente do Fortaleza, que demos aí o favoritismo para o Fortaleza, aqui será muito, muito diferente. O Ceará e a equipe do Iguatu, quando se enfrentaram aí nos últimos 6 jogos, soma 6 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols na equipe do Ceará. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Em Iguatu, em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos foi uma vitória do Iguatu e um empate. Lembrando que o Ceará encurralou a equipe do Sport no jogo da Copa do Nordeste e o goleiro Maílson fechou o gol, mesmo o Sport com a menos do 30 minutos do segundo tempo e diante, o Ceará não conseguiu furar o bloqueio. Então, a equipe do Ceará acredito que terá um pouco de dificuldade. Claro, é o favorito, tem total condições de vencer e se juntar a equipe do Fortaleza aí numa próxima fase, mas, em minha opinião, estarei deixando aí uma mini ou possível zebra nesta partida. Estarei deixando um Iguatu com empate ao intervalo como uma mini ou possível zebra, apesar que não é o foco do canal. Bom, essas são as dicas, tropa, nossas análises de prognóstico de apostas esportivas. Agora iremos disponibilizar aqui um grande bilhete pronto, acredito que de alto nível. Vamos disponibilizar vitória da equipe do Chelsea pela Liga dos Campeões. Chelsea vence. Chelsea vence. Vamos deixar o jogo do Cascavel over 1,5 e vamos pegar esse vídeo real com empate.
Talvez estarei deixando aí um bilhete fixado no final do vídeo para ficar melhor para vocês. Mas se não deixar, já ficou de bom tamanho. Essas são as dicas, tropa. Até a próxima. Partiu!